New Zealand, que hora Brasil, que hora mundo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que lugar do mundo vocês estão e quando estão nos ouvindo, assistindo. Espero que vocês estejam bem, apesar deste mundo maluco, esse contexto que estamos morando, vivendo agora. Em que lugar que você está? Me conta, deixa escrito ali embaixo. Eu sou a Maia e este é o Que Hora Brasil, em parceria com a Rádio Vox Brasil. Estamos trazendo informações, conteúdo, opinião, projetos, problemas de brasileiros e gringos ao redor do mundo todo. Hoje estamos com pessoas queridas aqui da Nova Zelândia, porque, deixa eu te dizer uma coisa, eu, pelo menos aqui em Hamilton, já estou há pelo menos umas 4, 6 semanas, não sei, já estou até perdendo as contas do vai e volta do lockdown maluco que a gente tem que ficar trancado em casa, não pode sair, as crianças ficam em casa com tal do homeschooling, que mas na verdade não está funcionando direito. Meus colegas, os meus convidados de hoje, não estão talvez passando pelo mesmo problema. Mas mesmo assim, eu acredito que eles não querem, não aguentam mais ver também a Nova Zelândia trancada desse jeito. E eu vou pedir ajuda deles para, de repente, não estou falando que eu vou fazer conversão de ninguém. Não quero mudar a opinião, não é essa a minha intenção hoje com o meu vídeo. Mas eu quero pedir ajuda de vocês. Porque, afinal de contas, se as pessoas não atingirem a tal da meta dos 90% de vacinação, a Jacinda já falou que não vai liberar a galera e a gente não vai ter vida normal. Então, galera, ouve aí, se você é aquela pessoa que geralmente se vacina, mas dessa vez ficou com dúvida, será que eu devo tomar? Eu tenho medo, tenho insegurança. Eu acho que os meus convidados e eu, a gente vai conseguir trazer um pouquinho de informação que pode ser que te ajude, pode ser que talvez mude a sua opinião, não sei, né? Não tô querendo falar que eu vou converter ninguém, tá bom? Mas eu quero pedir a sua ajuda. De repente, abre um pouquinho seu coração, seu ouvido, para ouvir alguma informação de qualidade e técnica, e quem sabe a gente consegue construir um mundo melhor, tá bom? Então, deixa eu convidar aqui o Walter, que é o meu querido colega que mora em... Walter, em que lugar que você está da Nova Zelândia? Palmerston North. Em Palme. Legal. Walter é médico veterinário e está fazendo seu segundo doutorado, meu Deus do céu. Em que área que você já fez seu doutorado, Walter? O primeiro foi em patologia humana e agora o segundo está sendo em ecologia de doenças, mais voltado para bioinformática e epidemiologia molecular. Ah, entendi. Apesar de você ser veterinário, você está estudando agora ser humano. Na verdade é uma mistura, né? Porque como a saúde dos animais ela envolve muito também a saúde humana, então a gente fica meio que trabalhando como um mix, né, o que a gente chama de One Health, né? Se a gente considerar a saúde dos animais e os humanos que ficam próximos a eles. Então é bastante importante de conhecer a saúde deles e ver o que é que eles podem compartilhar em relação a doenças infecciosas, essas coisas. Ah, tá. Então, pera que a interação de animal com ser humano já vai chegar no tema que a gente precisa. Tá esquentando. E o meu outro convidado, que ele já queria fazer a pegadinha, não sei se vocês, para quem está assistindo o vídeo, temos o Walter e temos o Valmir. O Valmir, olha só, ele tira o óculos, bota o fone e pronto, já ficou igual. Aí os dois vão me ferrar, né? Mas o Valmir é um querido colega meu de profissão, farmacêutico bioquímico, formado lá pela Universidade de São Paulo, meu bicho querido, tem mais de 20 anos de experiência em pesquisa clínica, ou seja, ele testa medicamentos em seres humanos, sim senhor, né, Valmir? E você mora em que região? Eu moro em Taranaki, onde fica New Plymouth. É perto do Walter ainda, para piorar. Palmerston North, Taranaki. Então, se bobear, vocês cruzam a rua, né? Eu acho que são 3 horas dirigindo. Mais ou menos. Isso, mais ou menos isso. Então, vocês estão livres, né? Livres. Vocês estão no level 2, não estão no level 3 que nem eu, né? Level 2, para mim aqui tá super de boa, mas, né, é questão de tempo para chegar em Taranaki, chegar em Palme, chegar todos os lugares, temos que agir antes. Para quem não me conhece, para quem nunca assistiu um programa meu, ou quem nunca me ouviu no podcast, eu estou aqui na Nova Zelândia há uns 4 anos, eu sou farmacêutica bioquímica também, como eu estava falando, eu tenho mais de 15 anos de experiência em registro de medicamentos, então para pegar toda aquela informação que a indústria apresenta para os ministérios, para os governos, para falar assim, aprova este medicamento, eu aqui junto toda essa documentação,
Então, eu tenho que saber o que eles estão falando, se falta algum dado ou não, e aí eu submeto para o governo. Isso lá no Brasil. Aqui na Nova Zelândia, eu trabalho num laboratório de análises, não é análises clínicas, mas é análise de várias coisas, mas o laboratório também inclui o teste de COVID. Estamos plenamente capacitados e credenciados, então se a Nova Zelândia tiver um boom de necessidade de fazer teste de COVID, do PCR, a gente pode acrescentar quase 50% da nossa capacidade nacional, que é muito legal, e inclusive tem um outro estudo ali, uma outra coisa que não tem nada a ver com o teste PCR, mas na parte de tratamento mesmo do COVID que a gente está fazendo, e são projetos sigilosos que infelizmente não posso contar muito para vocês, mas que enfim, a gente faz. Eu botei a minha mãozinha lá nas amostrinhas e estava lá analisando. É muito interessante, é muito legal. Mas enfim, e aí nesse contexto de 3 cientistas maluquinhos aqui que trabalham com medicamentos em áreas diferentes, né, ou com interações humanas e tudo mais, e cientistas, eu parei para pensar assim, por que a gente não pode, de repente, pegar as principais dúvidas das pessoas em relação à vacina e, de repente, não é fazer um debunk, né, Valmir, mas vamos ver se a gente consegue trazer uma informação, porque afinal de contas, mesmo a gente da área de ciência, a gente tem dúvida, certo? A vacina não é uma coisa assim, olha, eu sei tudo, então deixa aqui falar que eu sou dona da verdade. Não é bem assim, né? Exatamente. E mesmo o Valmir querendo enfatizar, aliás, para vocês, ele trabalha com produtos oncológicos, ou seja, para câncer, né? Então, de repente, vacina não é a área de conforto dele, mas ele com certeza vai poder nos ajudar em relação a poxa, quanto tempo demora para registrar tudo mais, afinal de contas, é tanta informação que vem de tudo quanto é lugar e a gente não sabe o que é de verdade. Aliás, eu comecei a fazer um curso para saber sobre essa questão de veracidade, como é que chama? Saúde baseada em evidências, que é da Unicamp, é online, aliás, eu recomendo quem quiser, depois eu posso passar o link se precisar. Um curso gratuito, né, de aproximadamente 16 anos. Qual que é o pré-requisito? Qualquer pessoa pode ir lá e se matricular nesse curso? Sim, pode, qualquer pessoa pode. Nossa, interessante. Então é medicina baseada em evidências, é bem legal. Eles começam a mostrar, eles dão um norte, assim, para a gente saber, olha, temos aqui uma dúvida, ou temos aqui um dado. Como saber se esse dado, ele presta ou não? Se pelo menos ele pode ser usado como uma inferência ou não, assim. Dá um norte. É muito interessante, eu recomendo o curso, viu? Estou na metade. E você acha que esse curso ajudaria as pessoas a lerem uma notícia, assim, que elas veem lá na Folha de São Paulo, no Estado, etc., e conseguir ir atrás de mais informações, ou mesmo interpretar de uma maneira assim, mais apropriada aquela informação que o jornal está dando para a gente? Recomendo, ele ajuda bastante para você pensar de uma forma um pouco mais estratégica perante uma informação, né, para ver se primeiro ela é realmente técnica ou não, e depois, mais para frente no curso, eu acho que eles dão um pouco mais de guia, assim, de o que pelo menos para os cientistas são considerados fontes mínimas, assim, né, confiáveis, sei lá, um PubMed da vida e assim por diante. Sim. Né? Mas então, muita gente, meninos, me pergunta, por exemplo, por que essa vacina saiu tão rápido, né? Foi assim, meio que um estalar de dedos. A gente tem, sei lá, doenças como a AIDS, que também é um vírus, e até hoje não tem uma vacina, uma cura efetiva, né? O que vocês acham? Valmir, por exemplo, o que você acha? Por que essa vacina veio tão rápido? Então, uma das razões, assim, é que já... primeiro, assim, você comparou com o vírus HIV, né? São vírus bem diferentes, né? Então, já começa por aí. O vírus da HIV muta muito mais que o SARS-CoV-2. E, além disso, assim, não é assim que foi do nada, veio essa tecnologia de colocar um RNA mensageiro dentro de umas bolinhas de gordura e para injetar nas pessoas e criar uma proteína que o nosso organismo, uma proteína que lembra o vírus, mas não vai causar nenhuma doença na gente, para induzir a resposta imunológica na gente, né?
Então, não foi do nada, né? Desde os anos 60 já se descobriram o que era o RNA mensageiro. Depois, nos anos 70, já começaram a usar o RNA mensageiro junto com os lipossomos e injetando na gente drogas e vacinas, isso desde os anos 70. E depois, nos anos 2010, no ano de 2010, é que eles começaram a usar o conceito de nanopartículas de gordura. E ao invés de usar o lipossomos, que é uma bolha de gordura, agora é uma nanopartícula de gordura, que é uma bolinha bem minúscula de gordura, para injetar também drogas e vacinas. Em 2015 já fizeram vacinas nesse sentido e começaram a fazer testes em humanos, só que o vírus era o causador da influenza. Então, eu não acho que seja uma coisa assim que inventaram ontem e que está pegando o mundo inteiro como cobaia e vamos injetar e vendo o que vai dar, né? Não é assim. Uhum. Eu, inclusive, estava lendo uma matéria, acho que falando a inventora, digamos, dessa tecnologia, né, do RNA mensageiro, de que ela, na verdade, bateu na porta de tudo quanto é indústria farmacêutica, mas é que todas tinham muito receio, assim, de pegar uma tecnologia nova, né? Ninguém queria investir esse dinheiro. Então, sim, por isso que demorou tanto para ela ter uma aprovação. Mas que durante a pandemia, como estava todo mundo atirando para tudo quanto é lado, e todo mundo queria fazer dinheiro com isso, afinal de contas, né? Imagina, quem conseguia encontrar um medicamento, um tratamento, uma vacina, ia ganhar muito dinheiro. Todo mundo ia querer comprar. Então, por isso que os investimentos começaram a chegar e essa tecnologia foi testada finalmente. Senão, acredito que é aquela história, né? Durante a guerra, a gente desenvolve tecnologias que não desenvolve se não tiver guerra. Exatamente. Então foi a mesma coisa, né? Uhum, com certeza. E também tem um ponto muito importante, né, nessa discussão, o porquê que a vacina foi elaborada assim tão rapidamente. Acho que também tem o fato da emergência, né? Sim. Porque é um vírus transmitido via aérea, por exemplo, né? Quem é que não precisa respirar o ar, né? Então todo mundo precisa respirar o ar. Então se passar alguma pessoa doente do seu lado, você vai respirar o mesmo ar que ela. É diferente do HIV, por exemplo, porque o HIV você não vai pegar com tanta facilidade como você pega um coronavírus, né? E eu concordo, né, com o que o Valmir falou. Eu acho que a gente tinha como se fosse uma receita de bolo, né? A receita de bolo aqui, a gente tem um vírus novo, ó, vamos aplicar essa receita de bolo e vamos ver se em laboratório, primeiro a gente vai ter essa resposta imunológica, né, se essa receita de bolo funcionou, e se funcionou, a gente passa para os testes, né? E aí, se os testes, a gente faz a comparação, né, com as pessoas vacinadas e as pessoas que receberam o placebo, né, tipo uma água, né, que não tinha efeito nenhum de vacina, a gente faz a comparação dos resultados e aí libera para o público, né, depois, ou seja, não está testando diretamente no público, né, fizeram vários testes antes de liberar para comercialização. Uhum. Mas, Walter, aproveitando que você pegou a palavra aí, e aquela história de que o pessoal fica falando que foi criado um laboratório, vírus? Então, polêmica esse assunto. É bem polêmica, né? A questão é que a Organização Mundial de Saúde, eles prepararam uma equipe, né, para visitar a China, para fazer algumas investigações e tentar descobrir, né, de onde veio realmente o vírus. Mas logo de começo, a hipótese de que ela foi de que o vírus foi intencionalmente modificado para causar doenças, ela já foi descartada já faz muito tempo. Eu acho que o que causou um problema assim, né, e se tornou o assunto mais polêmico foi a questão teve essa equipe da Organização Mundial de Saúde e o líder da equipe, ele trabalha nos Estados Unidos, né, e ele tem parceria com o Instituto de Virologia de Wuhan também. Só que o que é que acontece? Esse rapaz, né, o nome dele é Peter Daszak, ele é bem conhecido na área de virologia, né, e ele também tem vários parceiros no mundo inteiro. E eu acho que, de acordo com a necessidade da gente entender o assunto naquele momento, né, e ele era o mais, assim, tipo,
Ele é virologista, ele trabalha com o que chama de transmissão de vírus, né, entre animais e humanos. Então, todo o ambiente estava ajudando para que ele fosse escolhido para ser o chefe desse grupo, para ir para a China, até porque se a gente quer investigar alguma coisa na China, a gente precisa conhecer bem os chineses, a gente precisa ter boas relações com eles e, principalmente, a gente precisa de alguém para traduzir o chinês. Tem esse lado também que é muito difícil. Então ele já tinha tudo. É só que ele tinha tudo isso e tinha parceria também com esse grupo de Wuhan. E aí ficou, digamos, num português mais claro, pegou mal, né? Porque ele já tinha parceria com esse grupo, então ele, teoricamente, ele não deveria estar na liderança dessa equipe, né? Por conflito de interesse. E aí gerou polêmica. Isso aí gerou uma polêmica, porque não era para ele estar lá. Então ele foi muito atacado. Até hoje, se você seguir o Twitter dele, toda hora ele está se defendendo aqui, não, isso é verdade, isso por causa dessas coisas. Mas, então, a gente não, mas já foi encontrado coronavírus bem similares com coronavírus que infectam os humanos em pangolins também, que é a suspeita de que é aquele hospedeiro intermediário. E também em morcegos. Né? Então, a suspeita, né, ainda não está completamente confirmado, mas os morcegos têm vários tipos de coronavírus, né? Então a suspeita mais, digamos, que mais real que a gente tem no momento é de que o vírus realmente ele veio do morcego, ele passou pelo pangolim e depois ele teve esse salto para os humanos. E uma coisa que é importante, né, ressaltar é que a zona ali da Ásia, ela é o que a gente chama de hotspot, onde tem vários animais silvestres que são comercializados. Então, essas pessoas que... Imagina, né, os animais têm os vírus deles, os animais selvagens, principalmente, eles vão ter os vírus deles. Então, assim, se a gente nunca teve contato com esses vírus conseguem infectar a gente e depois conseguem se replicar nas nossas células, a gente começa, né, uma pandemia, né, como, por exemplo, a do coronavírus agora. Não sei se foi claro, mas se deu. Uma coisa que eu sempre penso, assim, pelo menos desde a época que eu estudava na faculdade, né, quando os professores quando a gente está falando de virologia, bacteriologia, etc., eles falavam assim, que o vírus entra na sua célula, porque ele não consegue produzir as coisas dele, certo? Ele precisa entrar em alguma célula para se reproduzir, certo? Ele meio que é um parasitinha. E aí, a cada vez que ele entra numa célula, ele pode causar modificações, ou seja, ele vai modificar. Ele pode modificar a própria sequência. Então, aquilo para mim foi assim, um cair de ficha de pensar assim, meu Deus, então qualquer vírus, na verdade, que entra no corpo de qualquer pessoa, ele pode modificar. Não é uma coisa assim, incomum. Não é uma loteria que acontece com 1 milhão, não. É comum o vírus modificar. Assim como, então, o vírus da gripe, não vai ser só o coronavírus, né? Qualquer vírus, ele se modifica muito a cada interação que ele sofre. E como ele se multiplica muito rápido, eu pensei assim, meu Deus, a gente está lascado, né? Ainda bem que alguns medicamentos, alguns antivirais, etc., funcionam. Mas é uma coisa meio sem fim, né? Então, como você disse, né, o vírus é como se fosse uma partícula inerte. Então, ele pega emprestado a nossa célula para se reproduzir. Então, se ele não tiver a nossa célula, ele não se reproduz. Né? E aí é que tá. A cada pessoa diferente que ele infecta, ele vai ter um desafio diferente. Ou seja, a minha imunidade vai ser completamente diferente da imunidade do Valmir, vai ser completamente diferente da sua imunidade. Então, o tipo de desafio que ele encontra é diferente também. E ele quer passar essa informação, digamos assim, para os filhos, né? Para as réplicas dele. Não vá por esse caminho porque esse cara aqui é forte, né? Então vamos mudar isso aqui para que você consiga ter um futuro melhor que o meu, digamos assim. Uhum. A tradução. Ô, Valmir, desculpa, você tinha citado a nanotecnologia, isso me fez lembrar daquelas pessoas que ficam falando da tecnologia 5G, que a galera vai começar... Eu tinha até esquecido de comentar sobre isso, porque eu quis enfatizar, né, que eram bolinhas, nanopartículas, quer dizer que é
minúscula, não quer dizer que tem nada a ver com essa outra nanotecnologia das torres 5G. Eu tomei as 2 doses de vacina, infelizmente, eu não consigo falar com ninguém usando minhas células, assim, quer dizer, eu estou falando usando minhas células, mas eu não consigo transmitir nada para o além. O RNA também, ele não, que vem lá nessas gotículas de gordura, ele não chega no núcleo, né, da célula, que é onde fica o DNA da gente. Porque outra preocupação de algumas pessoas era, que tá jogando lá o RNA, vai mandar a mensagem lá para o DNA, e vai mudar a estrutura do seu DNA. Você vai virar um jacaré. Vai acontecer alguma coisa, só que não é isso, né? Ele só está passando a informação, mandando a mensagem, mas ele não chega no núcleo, não tem como mudar o DNA. Eu era desse jeito antes de tomar a vacina. Mas eu tô vendo uma escama ali, hein? Aí... Ô, Walter, você já tomou as 2 doses também? Já tomei as 2 doses. Vocês estão já grudando os ímãs em vocês? Os pedaços de ferro? Essa é outra coisa, né? Que também, né? Assim... Quando você lê essas coisas e quando você vê essas imagens, né, a única coisa que você pensa é por que está acontecendo aquilo, né? Aí você vai atrás de mais notícias. Pelo menos eu que sou curioso, né? Eu também não acredito em tudo que aparece lá, como muitas pessoas que não acreditam nos efeitos positivos da vacina. Que não acreditam na primeira coisa que ouvem ou que veem. Eu também sou assim, eu não acredito na primeira coisa, então eu vou atrás. Aí você vê que você coloca água, vai conseguir grudar, né, um talher ou mesmo um celular, né? Então, assim, mesmo vacinado ou não vacinado, a gente podia conduzir um estudo. Que tal a gente conduzir um estudo com pessoas, um grupo de vacinados, um não vacinados, aí molha todo o corpo da pessoa, e começa a grudar as coisas para ver. A gente pode fazer isso. Isso vai ir para o outro lado já, Valmira. Quando você pega no... É um lado ruim. Mas, enfim, a gente só rindo para não chorar, né? De algumas suposições aí. Não é verdade, gente? Não, dá para entender, assim, porque as pessoas acreditam nessas coisas, porque já tem a desconfiança, né? É o governo falando, mandando você fazer as coisas. Aí vem alguém lá que você conhece, mostra uma foto da colher grudada aqui. Eu tomei a vacina, agora tá grudando as coisas. Você vai acreditar no seu amigo de infância, né? Enfim. Acho que tem também a questão de como a mídia passa a informação científica também, né? Sim. Por exemplo, esses dias eu estava lendo um artigo, né? Ele falava que, por exemplo, a vacina ela pode causar uma inflamação no coração? Pode. Ela pode causar inflamação no coração, né? E o coronavírus pode causar inflamação no coração? Não pode. Pode causar inflamação no coração. Então, assim, se a gente está tentando imitar, né, o coronavírus para a gente produzir uma imunidade específica para o coronavírus, então subtém-se que a vacina também ela pode ter os efeitos colaterais que o vírus causaria, digamos assim. Porque o vírus, depois que entra no nosso sistema, ele consegue infectar várias células do nosso organismo, até porque o receptor que ele se liga, né, eu costumo falar, né, tipo, tem a chave, né, e a fechadura, né, essa fechadura tem várias células do nosso organismo. Então, assim, uma vez que ele entra na corrente sanguínea, ele pode parar e pode encaixar nessa fechadura em vários órgãos, né? Então, aí eu vi, resumindo, né, nesse artigo, aí eu vi que a chance de uma pessoa ter uma inflamação no coração, se ela tomar a vacina, está entre 2 pessoas a cada 100 mil que foram vacinadas. E a chance da pessoa ter uma inflamação no coração
infectada naturalmente pelo coronavírus está de entre 10 e 11 pessoas a cada 100 mil vacinados. Ou seja... O que você prefere? Tipo assim, claro, seria ideal a gente não precisar tomar vacina, seria, né? Mas, assim, se entre, né, você tomar a vacina e ter um risco de efeito colateral, assim, digamos que com a chance até inferior, e ser exposto ao vírus original e ter uma chance maior, então aí cabe, né, digamos, seria o bom senso de você escolher o que seria melhor para a sua escolha. Uhum. Mas assim, indo então em dados, né? A gente não vai ficar aqui citando números, não é essa a intenção, mesmo porque tem tantos estudos hoje em dia, certo? Desde usar ou não a máscara, porque a distância de quanto tempo, porque o tempo de quarentena, enfim, a gente tem estudo para tudo, inclusive para uso da vacina. Mas será que vocês conseguem também pensar comigo por que então uma pessoa que já se infectou teria que tomar a vacina? Então, porque a resposta imunológica que a gente dá se a gente é infectado não é tão grande quanto a resposta que a gente vai ter com a vacina. Quando você vai medir lá os anticorpos pós-infecção ou medir os anticorpos pós-vacina, é muito maior. Já há estudos sobre isso mostrando que a gente vai ter anticorpos bem maiores para a vacina, isso. Aliás, Valmir, um pouquinho antes da gente entrar nessa gravação, eu estava assistindo um médico americano, ele estava fazendo análise de alguns papers, fazendo a comparação entre o sistema imune natural após a infecção com o vírus e uma pessoa vacinada, quem teve a melhor performance, né, do sistema imune. E é interessante porque ele falou assim, o ideal no mundo seria, de repente, testar todo mundo e ver como é o sistema imune de cada um. E aí, se a pessoa tem um sistema imune bom em alguns tipos de células, né, que eu não vou ficar falando agora de formas técnicas, mas enfim, não precisa. Se o sistema imune for bom, ele, em tese, depois de ser infectado, não precisaria tomar a vacina. Enquanto que tem outras pessoas que eles, apesar de serem infectados, eles ainda têm o sistema imune fraco, então eles precisariam de um boost da vacina para chegar a uma imunidade boa. Né? Mas até isso, assim, que ele está falando, eu entendo o princípio, mas até isso, o humano tem muitas variáveis, né? Então, pode ser também que naquele dia lá o sistema imunológico dele tá bom, mas eles vão começar a investigar todos o coração, o pulmão, vai começar a investigar todos os outros órgãos para ver que tipo de falências possíveis a pessoa teria se, caso naquele dia que a pessoa é infeccionada, que, sei lá, tá com estresse, tá imunodeprimido, aconteceu alguma coisa, tá estressado, imunodeprimido, alguma coisa assim, porque varia, né? E aí? Então, assim, é um raciocínio interessante, mas eu acho que teria que fazer estudos sobre isso para ver se seria viável mesmo, mas o princípio é interessante. Então, o que ele concluiu... Desculpa, pode falar, Walter. Eu gosto de, às vezes, responder esse tipo de pergunta com o famoso depende. Porque, às vezes, a gente esquece, né? Por que tal pessoa pegou coronavírus e não teve nada? Mas fulano, mesma idade, pegou coronavírus e teve que usar respirador ou faleceu. Saudável. Gente, depende de tanta coisa, né? Depois que a pessoa inala o vírus, depende de tanta coisa que a gente não tem como prever o que vai acontecer. Fulano entrou na sala e ele inalou 10 partículas de vírus. Isso vai ser uma infecção grave? Não vai. Ele pode ser positivo para coronavírus? Pode. Ele inalou 10 partículas. Agora, Cicrano entrou nessa mesma sala e, por acidente, ele inalou 1 milhão de vírus. Quem é que vai ter um pior grau de doença? Então, assim, primeiro, depende de uma coisa que a gente não consegue quantificar, né? Quantas partículas de vírus esse paciente inalou? Variante do vírus, que vai continuar mudando, né? Aí tem também, que a gente tem tanto a imunidade inata e a imunidade adquirida, né? Então, assim, a gente tem que ver quais foram as barreiras que o vírus encontrou nas nossas vias aéreas,
Então, depende de tanta coisa que às vezes são respostas bem difíceis de oferecer com uma certa certeza. A gente tem que pensar, depende, né? Então, depende da imunidade do indivíduo, depende né, de como as células de defesa desse indivíduo trabalham também, que é diferente de outros indivíduos. Então, acho que tudo isso está conectado ligado de alguma maneira. Mas, gente, e se a vacinação, a gente está aumentando o número de pessoas vacinadas, né? Por que será que o número de casos parece que está aumentando? A pergunta assim, é super interessante, né? Que assim, também são coisas não necessariamente conectadas uma com a outra, né? Que assim, na Nova Zelândia, vamos falar de Nova Zelândia. As pessoas estão começando, né? Passou dos 80 e poucos % da primeira dose, tá nos 60 e poucos % na segunda dose. E a gente estava no level 4, foi indo para o level 3. As pessoas estão começando a circular mais. Muitas pessoas não estão seguindo nem o level 3 direito, né? Estão circulando mais do que deveriam. Mas, por outro lado, isso no contexto da Nova Zelândia, né? Que, assim, realmente a vacina está aumentando e a infecção também, né? Um pouquinho, mas tá. Mas aí vem no Brasil. No Brasil, a vacinação já começou antes e lá, sim, tá geral, né? Tá espalhado, né, o vírus geral. E aí você já começa a ver uma queda da infecção, conforme tem muito mais pessoas e com mais tempo também, porque aqui tá meio recente. Acho que você ia falar alguma coisa, Walter, eu falei antes de você. Também tem... Não, sem problemas. Também tem um fator interessante a ser considerado, né, em relação a isso, é que aqui na Nova Zelândia, se a gente pegar como exemplo, né, a gente está com um outbreak de Delta vírus, né, do vírus Delta, né, da variante Delta. Essa variante Delta, ela tem maior capacidade de transmissão do que a variante original, do que o vírus original. E para meio que piorar um pouquinho a situação da gente aqui, né, a vacina que a gente está usando, a vacina da Pfizer, ela é mais eficaz para o vírus original do que em relação à transmissão, né? Então, ela é mais eficaz para o vírus original do que para agora o vírus da variante Delta. Então, nós temos um vírus que se multiplica, quer dizer, que tem um maior poder de transmissão, e estamos usando uma vacina que, teoricamente, não tem a eficácia igual ao do vírus original. Então, isso também dá uma acrescentada aí na maior possibilidade de transmissão entre as pessoas aqui. E mesmo assim, com tudo isso, né, ainda assim, quando você vê os dados lá, são 60% da população, né, com 2 doses, e mesmo assim só 4 poucos % lá, uns 5% da população foram infectados, e dos que foram hospitalizados, 5% dos que estão vacinados, né, com as 2 vacinas, e só uns 2% foram hospitalizados, né? Então, mesmo com tudo isso que você está falando, assim, da Delta, né, que é pior para a gente, melhor para o vírus, do jeito que eles agem no nosso corpo, ainda assim, quem está totalmente vacinado tem muito mais chance de não se contaminar. De ter uma doença leve. É justamente por isso. Porque, no caso, ela, digamos, que a vacina, ela seja entre 50% e 55%, tenha 55% de, digamos, de eficácia contra a pessoa ser infectada, né? Mas aí sim, né? Mas se ela for infectada, ela tem um risco de desenvolver uma doença grave, então o risco dela é muito menor do que uma pessoa que não tomou a vacina. A questão é só essa fase inicial da pessoa pegar o vírus ou não. Né? É claro que o ideal seria ela não pegar de jeito nenhum. Mas como a gente não tem isso, a gente tem, se pegar, não vai ser tão ruim. Provavelmente não vai ser tão grave, porque aquela vacina, que não é, digamos, 100% eficaz, tem o poder de fazer com que o nosso sistema imune consiga produzir os anticorpos, e aí os vírus vão encontrar mais barreiras no meio do caminho, né? Ao invés de ir direto para os órgãos,
e causa lesões. Então, acho que é aí que entra aquela questão das pessoas perguntarem, né? Se eu mesmo vacinado ainda vou transmitir, por que eu tenho que tomar, né? Vai transmitir menos. Que aí também tem que pensar, né, nas pessoas, né, que estão ao redor de você, que você não pode, que não podem tomar vacina no momento, como crianças, por exemplo, ou menos pessoas imunodeprimidas, que por conta de quimioterapia ou qualquer outra razão, que mesmo que podendo tomar vacina, não vai ter uma resposta tão grande quanto a gente, né? Então, a gente toma porque vai ter muito menos chance de matar essas outras pessoas. Então, assim, mas Valmir, tem cloroquina, tem outros medicamentos que eu posso tomar para me tratar, para prevenir. Tem, tem mesmo. Não tem? Então, existem esses medicamentos, mas não para tratar a Covid. Assim, é mais para os pacientes do Walter, né? Para o veterinário. Pacientes do Walter, tudo bem. Agora, não vá dar coisa que é para o paciente do Walter, eu não tomo, pelo menos. Né? Mas aí é que tá, né? Porque aí que entra no que ele estava falando antes, né? No que você falou antes também, do seu curso da Unicamp, do que ele falou de como a mídia também divulga, né, a ciência, porque assim, e o entendimento da população em geral do que é pesquisa também, são muitas coisas, mas onde eu quero chegar é que assim, que existem estudos falando que funciona. Os estudos são sérios? Assim, não são. Assim, é isso. Resumindo, é isso. Existem estudos falando que funciona, mas não funciona. Esse é o veredito. E porque quando você vai fazer um estudo controlado, tem um grupo que está tomando placebo, outro grupo com a medicação. Já tem dados também falando, usando hidroxicloroquina, usando ivermectina para pessoas, não para animais, no caso, e que mostram que não é eficiente para o tratamento ou para a profilaxia da Covid-19. Há médicos por aí falando, não, toma que você vai se curar, toma que você vai se proteger. Há médicos falando isso. Assim como a profissional, assim como há um ator ruim, né, um canastrão, assim como há vários profissionais de diversas áreas que não fazem o que deveriam, há médicos que também fazem o que não deveriam fazer. Né? Então, é isso. Há outros tratamentos, no entanto. Eu estava lendo hoje que tem 2 tratamentos que foram aprovados, ou foram submetidos para a FDA, se vocês souberem, me avisem. Um é da Pfizer, acho, né? Eu sei que um é da MSD, que foi submetido, da Merck Sharp and Dohme, e o outro talvez seja da Pfizer, como você está falando. Acho que aí são medicamentos. Aí sim, eles fizeram os estudos, né, com um grupo com placebo, um grupo que está tomando medicação, viram que é seguro, que ninguém está ficando mais doente do que deveria, porque tem um evento adverso ou outro, uma dor de cabeça aqui, alguma coisa ali, a pessoa vai ter. Né, tomou medicação, vai ter. Às vezes eu tomo café, fico com dor de cabeça. Tomo um chá diferente, fico com dor de cabeça. Então, assim, acontece. Mesmo quando eu como muito chocolate, enfim. Mas o que eu quero dizer é que calma lá, vai ter tratamento. Já tem muitos estudos avançados com isso para tratar a Covid, mas calma lá. Ainda não temos nada, pelo menos na Nova Zelândia, eu posso falar que aqui não temos
ainda nada aprovado para usar. Vamos ter, eu espero que tenhamos já no primeiro semestre do ano que vem, pelas últimas coisas que eu li, mas não temos agora. Mesmo porque, como eu falei no começo, eu quero que minhas crianças voltem logo para a escola. E falando em criança, uma coisa que eu queria botar aqui para reflexão do grupo, a gente vê que em muitos países já estão começando a vacinar, né, a partir de 12 anos, até 16, né, Valmir, que você estava me falando que é a faixa do estudo, certo? 12 a 16? Aqui na Nova Zelândia, em vários países, a partir dos 12 anos já podem vacinar. Isso já está aprovado. A Pfizer submeteu o estudo, pegou a aprovação, tudo certo, a partir dos 12 anos. Exato. E aí, agora que eles estão fazendo um estudo também com 5 mil indivíduos, alguma coisa assim, para crianças a partir de 5 anos, ou 2 anos. Então, a Pfizer, ela conduziu, né, estudos com bebês desde 6 meses até 11 anos de idade, e eles submeteram para o FDA e para o EMA, que é a Agência Regulatória Europeia, com os resultados desses estudos para crianças de 5 a 11 anos de idade. São mais de 2.000 crianças que tomaram a vacina. Os resultados, tanto de eficácia quanto de segurança, são comparáveis aos dos adolescentes e aos dos adultos. Ou seja, como previsto, de acordo com o mecanismo de ação da vacina, né, não sei o que lá, é seguro e é eficaz para esse grupo de 5 a 11 anos. Eles ainda não publicaram em nenhuma revista esses dados, eles vão publicar, porque geralmente eles mandam lá para a FDA, que o FDA tem um corpo técnico deles. Se não é o suficiente, eles vão consultar outras pessoas independentes, fora do FDA, fora da indústria. Então, eles vão ter muito respaldo ali, né, para saber se é realmente, se os dados realmente são bons, se não precisa mudar nada lá, não precisa dar mais informação e nem nada, mas é isso. Então, o FDA está... A última coisa que eu li é que o FDA vai dar uma resposta até o final desse mês de outubro, e a Agência Regulatória Europeia vai demorar ainda uns 2 meses para dar uma resposta. Eu agora pensando como mãe, tá? Não como uma farmacêutica que fez, inclusive, pós-graduação em pesquisa clínica, que trabalhou em assuntos regulatórios, não, vou falar agora como mãe. Eu, primeiro, não colocaria meus filhos para ser guinea pig para entrar nesses clinical trials, número 1. Número 2, para mim, 2.500 indivíduos não é suficiente para eu saber se uma vacina é segura para os meus filhos, ponto. Se eu tiver que esperar mais para eles tomarem a vacina, eles vão tomar. Eles não vão ser os primeiros a tomar. Isso, aí a gente tem que voltar uns steps, né? Primeira coisa, o mecanismo de ação dessa vacina já dá para assumir que não vai ter grandes problemas, não vai ter problemas, não é nem grandes, não vai ter problemas em outros grupos etários. Essa é uma assunção que a gente faz enquanto cientista. Outra coisa, quando se vai conduzir um estudo clínico, né, quando vai se conduzir um estudo com pessoas, existe o protocolo de pesquisa, que é feito, que é multidisciplinar. Então, você vai ter estatístico, você vai ter médicos, você vai ter bioquímicos, você vai ter várias pessoas da ciência para escrever esse protocolo. E esse protocolo tem que ser seguido por cada hospital que vai usar essa vacina. E quando eles estão escrevendo esse protocolo, eles vão decidir se 2.000 pessoas é um número suficiente ou não, de acordo com aquela população, de acordo com aquela faixa etária, de acordo com a doença que a gente encontra na comunidade. Isso se fosse um estudo de medicamento, né? No caso é vacina, então a doença não é tão relevante. Mas o que eu quero te dizer é que há
análise estatística. Essa análise estatística, né, esse protocolo com a análise estatística, com esse número de pacientes determinado lá, ele é submetido para um comitê de ética, que no caso da Nova Zelândia é o HDEC, né, que é o Human Disability Ethics Committee. No Brasil é o CEP e a CONEP, Comitê de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, aí a ética, eles vão analisar os aspectos éticos do estudo. É ok submeter crianças com os dados que temos aqui para essas... Fala, você queria falar alguma coisa, né? Pode falar, depois eu volto no meu raciocínio. Não, eu só queria dizer que, assim, apesar de ter todos esses recursos e esses meios de dizer que é por controle de ética, sei lá, órgão, tal, eu ainda como mãe, eu não me sinto segura. Então, aí... Tá, deixa eu terminar. Então, eu é que vou pro psicólogo. Eu vou entrar no outro que talvez te convença. O próximo talvez convença. Deixa eu só terminar esse. Então, tem isso que vai analisar a parte ética, né? Os comitês de éticas analisam a parte ética, e Anvisa, MedSafe, FDA vai analisar a parte técnica, né? Se o número é o suficiente, se não é, etc., né? E aí, então, isso antes de começar o estudo, não é nem depois que vai submeter para tentar aprovar a medicação, é antes de qualquer coisa, começa aí, né? Aí tem dados em animais, etc, etc, etc. Aí, agora, uma outra coisa que eu fui ouvir a primeira vez com a minha cunhada, porque ela é enfermeira pediátrica no Hospital Infantil de Sabará, em São Paulo. Um monte de criança lá na UTI, hospitalizado, não sei o quê, com uma tal de síndrome pós-Covid. O nome dessa síndrome é um nome meio grande, assim, é Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Ela foi encontrada em muitas crianças, né, no Brasil, nos Estados Unidos, vários lugares do mundo, em grupo de crianças específicos que já tinham sido diagnosticadas antes com Covid-19. Eles não podem dizer no momento que uma coisa está ligada à outra, mas são muitas coincidências, né? As crianças eram diagnosticadas com essa síndrome, antes elas eram diagnosticadas com Covid, e causa inflamação generalizada no corpo delas, pode afetar vários órgãos vitais, como pulmão, coração, etc., e pode levar ao óbito. Então, assim, o que você prefere, assim, ter todos os dados lá da vacina, com todos esses órgãos que eu falei, né, comitê de ética, FDA, todo esse monte de coisas, todo esse blá 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 aí, mas que eles estão garantindo que aquilo ali está funcionando, ou você preferiria correr o risco que seu filho contraísse Covid, desenvolvesse essa síndrome e pudesse morrer? Então, são coisas assim que você que vai ter que colocar numa balança e ver o que é mais importante para você. Uhum. E, bom, mas essa minha forma de pensar é porque a vacina ainda não está aprovada, né? Mas uma vez que ela esteja aprovada, ou seja, essa galera toda analisou os dados e viu, eventualmente eu vou confiar, né? Mas neste exato momento, enquanto não há aprovação, como eu disse, eu não coloco meus filhos para ser o controle e nem o... Então, né, nesse caso, no artigo da vacina da Pfizer, eles utilizaram, quer dizer, os voluntários, né, foram arredondar para ficar mais fácil, foi em torno de 50 mil pessoas que foram testadas, quer dizer, 25 mil, arredondando, 25 mil tomaram a vacina, 25 mil tomaram o placebo. Pessoas entre 18 a 60 anos. Então, claro, é um teste, né? Então, a gente está testando um número significante. Né? Assim, tipo, 25 mil pessoas tomaram a vacina, é muita gente, né, de vários tipos diferentes, com vários tipos de respostas imunológicas diferentes, que está sendo testadas. Mas,
se a gente for parar para pensar que essa vacina vai ser utilizada no mundo inteiro, claro, a gente não tem como extrapolar tanta certeza de que vai funcionar com o mundo inteiro, né? Tipo, para asiático vai funcionar de uma maneira, para africano vai funcionar de outra maneira, e por aí vai. Para europeu vai funcionar de outra. Então, é aquela coisa, né, que realmente os testes foram feitos, foram validados, e como o Valmir falou, teve toda a parte estatística que foi feita, que não, a porcentagem de eficácia, mas testaram indivíduos entre 18 a 60 anos, né, e foram 25 mil. O que é que vai acontecer com 1 milhão de pessoas? Aí que começam a aparecer, né? Eles ficam ali. Então, vamos ver qualquer coisa negativa que surgir, vamos verificar o que foi que aconteceu. Então, exatamente. E aí começa, né? Fulano teve inflamação no coração, fulano teve trombose. E aí eles começam, teve trombose e vamos ver o que foi que está acontecendo para tentar evitar. Mas, como eu acho que você falou também no início, né? O ideal seria a gente testar em todo mundo para depois lançar a vacina, mas não tem como fazer. Isso não existe. Não existe, exatamente. Não tem como fazer. Um outro ponto que também é bastante controverso é em relação às gestantes, né? Mas o Valmir estava falando que na bula aqui da vacina na Nova Zelândia não tem dados. Como que funciona isso, Valmir? Então, não é assim, não tem dados, é correto, porque os estudos, assim, geralmente, em qualquer tipo de estudo clínico que você vai fazer, a não ser que é bem direcionado para a gestante, não tem porquê você ter um estudo clínico de uma medicação que ainda não foi usada em humanos e colocar gestante lá. Não tem porquê. São coisas que a gente vai descobrindo depois. Então, sei lá, vão, igual o Walter estava falando, né, que no grupo de adultos, né, muito mais pessoas, né, 50 mil, sendo que metade estava no grupo da vacina. Então, desses 25 mil, vão ter, né, uma pessoa ou outra ali que fala, não tô grávida, tô no anticoncepcional e tudo, aí no meio do estudo, ups, né, tô grávida agora, né, e aí essas coisas são importantes, que aí já começa, né, uma gravidez aqui, outra ali, não sei o que lá, né, mas estatisticamente não é suficiente. Por outro lado, então, voltando ao que você falou, a bula aqui fala, converse com seu médico ou com farmacêutico. Se você é grávida ou lactante, converse com eles para decidir, porque não tem dados de estudos clínicos que foi submetido pela Pfizer quando eles tentaram fazer essa vacina ser aprovada na Nova Zelândia. Por outro lado, depois, assim, vários médicos, cientistas, etc., falaram assim, não, pelo mecanismo de ação dessa vacina, pelo que eu estava explicando antes, né, que o RNA chega lá, né, não tem razão para acreditar que vai ser um problema para essas mulheres gestantes, para essas pessoas gestantes. Então, vamos dar. Aí os Estados Unidos, eles têm dados, né, com mais de 100 mil pessoas grávidas, tomando vacinas, né, inclusive da Pfizer, e que se comprovou que é tanto seguro quanto eficaz a vacina para essas pessoas. E, além disso, quando você começa a pesar, né, os benefícios e os riscos de tomar ou não uma vacina. Então, os dados do Covid, né, que já está aí há 2 anos, né, já mostram também, quase 2 anos, já mostram também que a mulher grávida, a pessoa grávida tem mais chance de desenvolver doença séria e também tem mais chance de ter a criança prematuramente, ter o bebê prematuramente. Então, aí deixa a pergunta aí para as pessoas que estão grávidas, né? O que você prefere? Uma vez que o surto de Covid tome conta da Nova Zelândia, o que você prefere? Correr o risco de ter
o Covid, ter o bebê prematuramente, ou ter uma doença mais severa, ser hospitalizado, ou ter a vacina. Aí fica... Eu acho que nesse sentido de comparação, né, quando a gente vai parar para pensar na produção da vacina, o que a vacina faz, ela tenta, né, simular uma infecção. Né? Uhum. E de que forma ela simula a infecção? Então, vamos aqui, quando a China, né, teve lá a epidemia, né, de pessoas morrendo com pneumonia, e ninguém sabia o que era e tal. Então, um pesquisador chinês enviou amostras para outro pesquisador na Austrália. Então, esse pesquisador da Austrália, ele fez o sequenciamento genético e falou, olha, o que está causando a pneumonia na China é um vírus, né, com esse sequência genética aqui. E ele publicou no Twitter, né? O Twitter dele meio que bombou, né? E aí chamaram de SARS-CoV-2. Então, a partir de toda essa sequência, mais um motivo, né, de por que a gente produziu a vacina rápida? Porque a gente hoje tem tecnologia para identificar um patógeno bem rapidamente, né? O que não era feito antigamente. Sim, então, e voltando... E porque tem o Twitter. Se a gente for comparar, né, hoje, por exemplo, coronavírus, eu acho que morreram em torno de 5 milhões de pessoas. Antigamente, se a gente for comparar com outras epidemias, tipo, a peste bubônica matou 300 milhões de pessoas, muito mais gente do que hoje em dia, né? Então, assim, mas hoje a gente tem tecnologia para fazer esse tipo de coisa. E uma vez que a gente sabe a sequência dessa proteína S, a gente consegue fazer coisas com essa sequência, né? Vamos pegar aqui essa sequência e vamos inocular nas pessoas, porque a gente sabe que o vírus é um vírus de RNA e ele vai ter essa sequência aqui. Então, se a pessoa produzir anticorpos contra essa sequência, ela vai também estar enfrentando ali o vírus. Só que, digamos, essa sequência, ela é um pedacinho do vírus, né? A proteína, digamos que ela seja um braço, né? Então, teoricamente, quando a gente vai para pensar, se o vírus chegar, eu vou ter anticorpos contra o braço dele, né? Então, aí se a gente for tentar fazer uma comparação, né? Então, se eu colocar um braço do vírus e o meu organismo responder de uma maneira positiva, vai ser melhor, né? Porque eu vou me preparar para quando o vírus chegar inteiro, ou seja, com o braço, com os dois braços, as duas pernas e a cabeça, eu vou pelo menos saber quem é ele e vou ali atacar para evitar, no caso, consequências mais graves. Então, assim, se a gente for parar para pensar, né? Tipo, digamos que a vacina nada mais é do que um pedaço do vírus. Então, assim, e às vezes, não, eu quero arriscar. Então você vai ser contaminado pelo vírus inteiro. Ou então, não quero arriscar. Vou ser contaminado pelo braço. Então, fica... Né, acho que dá para entender mais ou menos quando a gente tenta fazer, né, o que é que seria melhor. Uma coisa que eu achei engraçado também é que, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu tenho alguns colegas chineses lá no trabalho, né? E eles falavam que eles preferiam tomar uma Coronavac, que é a bactéria atenuada, o vírus atenuado, do que tomar uma vacina com a tecnologia do RNA mensageiro. E, assim, na minha cabeça, lógico, porque eu pensando como uma pessoa comum agora, né? Não como uma de cientista, eu também me sentiria talvez mais segura com uma tecnologia que já é tão dominada, é tão, assim, carne de vaca, sabe? Do que uma nova tecnologia que ainda está vindo. Mas aí depois... É nova, mas não é muito nova, né? Nova exato. Inútil, né? Não, então, eu acho que o que aconteceu nesse caso aí foi que a Coronavac ela não conseguiu ter uma eficácia tão alta, né, com essa estratégia de produção de vacina. Aí eu acho que por isso que eles ficaram pensando, será que vai ser bom mesmo essa estratégia? Porque é outra forma, né? Se o RNA mensageiro ele despertou o sistema imune de uma maneira mais eficiente, a eficácia vai ser maior, né? Mas se a Coronavac não conseguiu ter essa, né? Digamos, esse estímulo, essa eficácia, estímulo imunológico, então aí a eficácia vai ficar reduzida. Eu tenho um exemplo, né? O meu pai, lá no Brasil, ele tomou as 2 doses de Coronavac, porque foi a primeira que chegou em Salvador. Eu sou de Salvador. E ele tomou as 2 doses de Coronavac. E aí ele viajou agora para visitar minha irmã na Europa, e a Europa não está reconhecendo a Coronavac como uma vacina eficaz. Então, lá na Europa, ele teve que tomar 2 doses de Pfizer também.
Meu pai tomou 4 doses. E aí ele sempre me perguntava, e aí, eu vou tomar 4 doses. Eu falei, vai, se a primeira deu certo, a segunda deu certo, vai confiante. Se joga. A terceira e a quarta você vai ficar super imunizado. Então, assim, aí hoje ele está super imunizado. E efeito colateral, graças a Deus, ele não teve praticamente nenhum. Mas aí é isso. O problema, né, da estratégia da Coronavac está sendo esse, que eles não estão conseguindo comprovar uma eficácia, né, tão, assim, digamos que aceitável para alguns países. Aliás, uma entrevista anterior, eu tinha aventado a questão de que a Coronavac não estava na lista de aprovação aqui da Nova Zelândia para, sabe, agora vai ter o passaporte, né, que só entra na Nova Zelândia quem tiver a vacina, quem for vacinado. Mas aí eu vi que eles acrescentaram. Então, para a grande maioria dos nossos papais e mamães brasileiros que vão vir para cá nos visitar, eles realmente podem entrar, sim, estando vacinados com Coronavac. Sputnik também, enfim, a grande maioria das vacinas. Acho que só não tá aquela cubana lá, que eu nem sei o nome, né, porque afinal de contas, só eles estão usando lá, uma coisa é invenção deles, e aí eu não sei como é que funciona. Mas aí, meninos, eu queria só também ressaltar a questão de que eu sei que muita gente tá tensa nesse momento, né, a gente não sabe mesmo, então, como eu falei no começo, se o governo vai liberar a gente ou não. A gente não consegue chegar à meta dos 90%, eu acho que isso é bastante, quase I have a dream, sabe? A gente não vai conseguir mudar muito, talvez a gente chegue próximo a 90%, mas tem bastante gente que não vai querer tomar vacina, mas eu só queria fazer uma ressalva também de que, assim, apesar das pessoas estarem aqui reclamando, porque a gente tem direito à nossa escolha, liberdade do meu corpo, blá, 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 meu corpo, minhas regras, mas eu só queria mencionar que no Brasil, para quem não sabe, em fevereiro de 2020, o presidente da República também impôs uma lei, assinou ali bonitinho com o nome dele, de que em situações de emergência, de pandemia, ele pode enforçar ou obrigar a vacina, a quarentena, inclusive de fechar o espaço que a pessoa está, ou tirar ela à força do local em que ela está. Não adianta você falar que, porque aqui, imagina, governo isso, assado frito, sendo que no Brasil, nós brasileiros também está na lei, o governo pode fazer isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho também antes de sair apedrejando os governos do país que a gente foi e migrou, porque vai lá ver a lei do nosso próprio país, né? Tem que botar um pouquinho a mão na consciência também para pensar, viu? E se não sabe, como eu falei, lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, está escrito ali, bem claro. É curtinha, pode ler, lá no site do Planalto. Tá lá, bem claro, o governo pode chegar e fazer isso, fazer a vacina obrigatória e assim por diante. Mas, enfim, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado de pelo menos trocar essas figurinhas comigo. Espero também que quem tenha assistido tenha gostado, tenha pelo menos se divertido, né? Talvez eu não tenha conseguido converter muitas pessoas, mudar de opinião, mas se você, se sentiu um pouco motivado, vai lá, se vacina, meu filho. Por favor, vão lá, se vacinem, né? Não tem porquê, não tenham medo, né? São muitas pessoas que já foram vacinadas e estamos bem. Certo, meus queridos? Sim, se vocês precisarem conversar com alguém, ter mais informações, ou querer saber da onde que a gente tirou essas informações, né? Que não foi do meu cu que eu tirei essas informações. Foram todos de estudos que estão disponíveis na internet. Eu posso ajudar a entender eles, né? Traduzir para uma pessoa que talvez não entenda tanto de ciência. E é isso. Estamos aí para ter mais pessoas, para ajudar ter mais pessoas saudáveis e vacinadas. Então, eu queria comentar só que a Maia comentou sobre a questão da resposta aqui na Nova Zelândia. A Nova Zelândia, em Wellington, eles têm, próprio financiado pelo governo, a gente tem uns supercomputadores em Wellington. E, inclusive, um deles eu também uso na minha pesquisa aqui na Messi.
E aí eu conheço muita gente que também utiliza esses supercomputadores e sei mais ou menos o que é que rola por lá. Então, aqui na Nova Zelândia, a resposta é muito baseada em trabalhos que são feitos, né, nesses supercomputadores. Ou seja, a gente tem vários cálculos de probabilidades e também todo o sequenciamento genético também é feito lá, né, pela ISR. E aqui o governo confia muito nos cientistas, né, no que as pessoas estão fazendo. Então, assim, a cada mudança de level que a gente está tendo, né, não, essa semana não vai, não, essa semana vai ficar, ou essa semana vai passar para o level 3 ou level 2, vários processos de cálculos de probabilidade estão sendo feitos lá no computador, os resultados estão sendo mostrados para o governo. Então, assim, o que é que isso significa? Se a probabilidade mostra que, olha, se continuar level 3, a probabilidade dos casos aumentarem 150% vai ser X. Se for alta, então a decisão é toda tomada com base nesses estudos. E eu acho que isso... às vezes teve até situações que a Jacinda mostrou também no papel, alguns resultados de probabilidade, onde a gente estaria se não tivesse tomado a decisão do level 4 na semana, mas como a gente tomou a decisão de entrar no level 4, o número de novos casos está aqui, mas se a gente não tivesse decidido pelo level 4, o número de casos seria cá. Então, está tudo isso sendo calculado. Assim como também questões geográficas, né, probabilidade de terremotos, mudanças climáticas, tudo isso eles conseguem manter, né, esses estudos em andamento por aqui. Eu acho isso bem, bem legal. Ou seja, ela também não tira a informação do cu, tem todos os cientistas lá respaldando cada decisão que ela vai tomar. E muitos deles, acho que ela vocês viram aí, ela premiou vários cientistas que estavam por trás, né, do sucesso da resposta na pandemia. Então, muitos deles estão naquele grupo. E é isso, às vezes não é só médico, não é infectologista, não é virologista, é matemático, é estatístico, então é como o Valmir falou no início, né? É uma equipe toda multidisciplinar, cada um em seu quadrado, ali, não eu faço a parte aqui, você faz de cá, então tá tudo isso ali sendo tramitado também. Eu diria que não é cada um no seu quadrado, é cada um no seu diagrama de Venn, né? E as pessoas vão sobrepondo seus talentos e vão se somando, né? Legal, bonito de ver. Aliás, Valmir, só uma ressalva, eu acho que o que você está falando não é que as pessoas tiraram a informação de Teucu, né? Aquela cidade lá que fica entre Hamilton e... Boa! Não censure, YouTube. Eu só estou falando da cidade da Nova Zelândia. Exato, de Teucu. Mas então, meus queridos, muitíssimo obrigada. Como está falando, então, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. E, para você, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, por favor, entre em contato com a gente também, quiser ser entrevistado, Que Hora Brasil, Brasil com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ele esteja no mundo. Um grande abraço, então. Kia kaha e kakitiano!